Como muitos de vocês já sabem, a Sentinels venceu a grande final do Campeonato Americas Kickoff em cima da Loud. E isso só se tornou possível graças ao incrível desempenho que TenZ demonstrou não apenas nessa final, mas também nos últimos jogos do campeonato. Acontece que esse desempenho positivo de TenZ é algo um pouco fora da sua realidade. Seu desempenho nos últimos meses não foram dos melhores, tanto que ele ficou conhecido por algumas pessoas como um jogador que tem muito hype, mas na verdade seria uma grande farsa. TenZ sofreu hate pelo seu desempenho negativo e por teoricamente estar ocupando uma vaga que não lhe pertence, já que o Pancada teria sido movido para o banco mesmo com TenZ desempenhando mal pelas Sentinels. Mas afinal, TenZ seria o problema ou a solução para que esse time das Sentinels finalmente consiga chegar ao topo do mundo novamente? Antes de tentar te responder essa pergunta, precisamos voltar um pouco no tempo para vocês saberem de alguns detalhes que irão fazer sentido nessa história. Mais especificamente no ano de 2011, Tyson Go, mais conhecido como TenZ, teve seu primeiro contato com Counter-Strike através do seu tio que lhe apresentou ao jogo. Apesar de sua pouca idade, TenZ era considerado um prodígio que se destacava dos outros jogadores por conta de sua mira extraordinária. Ele conseguia fazer umas jogadas que eram de dar inveja em qualquer pro player da liga de CS, e com toda aquela habilidade seria apenas uma questão de tempo para que ele logo conseguisse estar no topo do cenário competitivo, o que realmente não estava longe de acontecer. TenZ jogou por vários campeonatos na FaceIt, SA e ESL, e todos que viam aquele garoto jogar poderiam apostar todas as suas fichas que ele seria um grande jogador profissional. Ele passou por alguns times como Resolute, Dignitas, Bad New Beers, Lazarus, mas nenhum desses times poderia lhe proporcionar a visibilidade que ele merecia. E através do time ATK, TenZ finalmente conseguiu ser notado por uma equipe com bastante visibilidade. Esse time era simplesmente a Cloud9, que no ano anterior havia ganhado o Major de CS, se tornando o primeiro time do NA a conseguir esse feito. Para vocês terem ideia de comparativo, o Major é como se fosse o Champions do Valorant, e TenZ seria o novo contratado para integrar aquele time. Os torcedores estavam ansiosos pela sua contratação, já que TenZ seria um dos jogadores com a melhor mira do jogo naquela época, tanto que ele quebrou o recorde mundial do desafio Aim Challenge por 2 meses consecutivos. Sua mecânica de mira era tão sinistra que às vezes ele parecia estar utilizando algum tipo de aimbot, e graças a sua mira dos deuses, TenZ seria o novo star player que completaria aquele time em busca de mais uma taça do Major. Na verdade não. Infelizmente, como a vida não é um morango, TenZ não conseguiu corresponder às expectativas depositadas. Em meio a partidas perdidas, derrotas em campeonatos e um desempenho extremamente negativo, sendo apontado como um dos jogadores com a pior taxa de classificação, a Cloud9 optou em retirá-lo do time e movê-lo para criador de conteúdo da organização. E como se não bastasse isso, o IGL do time, que naquela época era o Deps, deu uma declaração bastante polêmica sobre a saída de TenZ. Abre aspas. Quero dizer sem entrar em muitos detalhes, porque obviamente eu poderia dizer muito. Eu diria que ele não está pronto. Eu sou alguém que provavelmente jogou com os talentos mais jovens da maioria dos IGEDs, então eu diria que em termos de atitude e experiência geral, ele definitivamente não está pronto para jogar em um nível profissional. Não estou dizendo que ele nunca poderia chegar a esse nível, mas ele está muito mais atrás do que qualquer jovem jogador que eu já joguei. Fecha aspas. Basicamente, ele estava dizendo que TenZ não estava pronto para ser um jogador profissional, e esse comentário contribuiu bastante para que o hate em cima de TenZ aumentasse. Foi mal atrapalhar seu vídeo, só tô passando aqui para te falar que agora na loja Valorant você encontra essas carambites sinistras do Vavá em tamanho real por um preço super acessível e a pronta entrega, ou seja, envio imediato. As carambites são feitas de metal com acabamento e pintura idêntica ao Valorant, e na compra de 3 produtos da loja, seja caneca, garrafa, chaveiro, faca, qualquer produto, eles estão enviando um brinde exclusivo. Então não perde tempo para realizar seu pedido na loja, porque as promoções são por tempo limitado. E não se esqueça de utilizar meu cupom BABUSHI com 2i no final para resgatar 10% de desconto, fechou? Após essa declaração de Deps, muitos diziam que a carreira daquele jovem garoto iria acabar ali mesmo após ser movido para criador de conteúdo. Muitos diziam que TenZ era uma grande farsa e que sua mira não seria o suficiente para que ele se mantesse em alto nível. E o resultado disso foi possíveis traumas que TenZ desenvolveu por talvez não conseguir segurar a barra como deveria. Tanto que mesmo como criador de conteúdo, ele ainda continuou disputando pequenos campeonatos por orgs menores e amassando na maioria das partidas. Mas ainda assim ele sofria muito hate da comunidade. Mas através de uma luz no fim do túnel, TenZ enxergou uma grande oportunidade para dar a volta por cima. E essa luz se chamava Valorant. I actually got really depressed when I noticed everyone was like saying shit or mean stuff about me.
That's actually one of the reasons why I stopped playing Counter-Strike entirely. Ele decidiu largar o CSGO de vez e dedicou todas as suas horas disponíveis do seu dia no Valorant, que ainda estava no beta. Prova disso foi que ele se tornou o primeiro norte-americano a alcançar o elo Radiante, que na época era outro nome, né, mas enfim. TenZ em pouco tempo já era um dos melhores duelistas, se não o melhor do NA naquela época do beta. Suas jogadas insanas fizeram com que a Cloud9 contratasse TenZ para montar seu novo time profissional para o Valorant, e ele foi o primeiro integrante da equipe. E para você ser um integrante aqui do canal, basta você deixar o seu like, se inscrever, comentar alguma coisa aí abaixo aí para me ajudar a engajar o vídeo e trazer mais conteúdos aqui para vocês. Em menos de 3 segundos você já consegue fazer tudo isso e me ajuda muito a entregar esse vídeo para mais pessoas, fechou? Mas enfim, aquele time tinha tudo pra dar certo e realmente deu em até certo ponto. Acontece que apesar de TenZ ser um ótimo jogador e simplesmente amassar em um determinado jogo, parecia que ele não conseguia manter uma constância. Em um jogo ele matava 30 amassando todo mundo e no outro ele matava 7 com uma gameplay ridícula se comparado a um jogador profissional. E isso mais uma vez foi motivo para que não apenas TenZ, mas também a sua equipe entrasse em um declínio de desempenho no final de 2020. A própria Cloud9 informou que TenZ estaria saindo do time profissional para se tornar novamente um criador de conteúdo e mais uma vez o seu sonho estava indo por água abaixo por conta do seu desempenho. Apesar de não estar jogando profissionalmente, suas streams estavam ficando cada vez mais populares e conhecidas no cenário. Seu hype estava crescendo cada vez mais, não apenas por conta de suas jogadas incríveis nas rankeds, mas também pelo seu carisma. E mesmo sem querer, mais uma vez o destino de se tornar um jogador profissional bateu em sua porta, porém agora pela equipe da Sentinels. A Sentinels precisava urgentemente de um jogador para substituir o Sinatra, que recentemente havia sido banido por uma polêmica de agressão contra a ex-namorada. Shazam, que seria o IGL da Sentinels, viu em TenZ uma oportunidade para completar o seu time, que precisava de um jogador experiente para disputar o Masters, e a Cloud9, que não é besta, viu uma baita oportunidade para emprestar esse Maria Turbo, ou seja, todo mundo ali iria sair ganhando nessa catira. Acontece que esse time da Sentinels se encaixou e TenZ simplesmente se transformou em um monstro do Valorant. Enquanto esteve emprestado na Sentinels, ele disputou 27 partidas e perdeu apenas 2, sendo um grande destaque para que essas vitórias acontecessem. No Masters de Reykjavik, eles chegaram à grande final sem nem ao menos dropar um único mapa e depois meteram 3-0 no lombo da Fnatic com uma MD3 extraordinária de TenZ, sendo eleito o MVP, além de ter métricas individuais que nunca foram batidas por nenhum outro jogador. Toda essa performance fez com que ele automaticamente fosse considerado o jogador mais valioso do cenário, e essa brincadeira não saiu nada barato para a Sentinels. De acordo com alguns jornalistas gringos, a Sentinels teria pago a Cloud9 cerca de $1.250.000 para que TenZ fosse contratado definitivamente. Ou seja, calculando para o real, a Sentinels teria pago mais de 6 milhões de reais para que TenZ continuasse na equipe. Obviamente isso seria uma grande conquista para a TenZ, ser um jogador tão cobiçado e valioso, mas com isso também viria novamente aquela responsabilidade de corresponder às expectativas, não apenas da torcida, mas também da organização, que escorregou o Pix confiando que isso teria algum tipo de retorno. Infelizmente, TenZ agora não passaria por apenas um declínio de desempenho, mas também por uma das fases mais difíceis, se não a mais difícil da sua vida. Aquele time continuou tendo bons desempenhos durante um tempo, mas acabou em ruínas, chegando a perder vários jogos seguidos para equipes com muito menos estrutura. No Lock-in, que foi um campeonato que aconteceu no Brasil, a Sentinels perdeu o primeiro jogo e ficou de fora do campeonato, ficou em 7º lugar no VCT Américas e perdeu os jogos que eram qualificatórios para conseguirem disputar o Champions. Não estou dizendo que a culpa seria 100% de TenZ, mas isso acabava se refletindo muito na sua imagem e, para piorar, ele iria receber uma das piores notícias de sua vida. A streamer Kaidei, noiva de TenZ, revelou através das redes sociais estar com a leucemia mieloide aguda, um tipo de câncer no sangue e na medula óssea. Obviamente isso seria um baque muito grande para TenZ. Imagina você não estar conseguindo evoluir com seu time, perdendo todos os campeonatos e ainda descobrir que sua noiva tem um câncer. A própria Sentinels percebeu que ele precisava de um tempo para conseguir se recuperar de tudo isso e optou em afastá-lo temporariamente. Marvid ocupou sua vaga e, por incrível que pareça, a Sentinels conseguiu ter resultados muito melhores do que com TenZ na equipe, fazendo com que grande parte da comunidade colocasse a culpa do péssimo desempenho da Sentinels nas suas costas. Em um clipe que viralizou na época, TenZ reage ao resultado positivo da Sentinels, dizendo que o problema da equipe poderia ter sido ele, pois agora o time estava voltando a vencer novamente.
They're just too loud today with Marv standing in. Right? Then I was the problem. How do you start to think about Após algumas partidas, ele foi reintegrado à equipe novamente e desde lá a Sentinels vem passando por diversas crises e polêmicas. Uma dessas polêmicas foi justamente porque, apesar de tudo o que aconteceu e tudo o que foi falado sobre TenZ, não pesou absolutamente nada para que a Sentinels abrisse mão dele na equipe. Prova disso foi que o Pancada, um excelente jogador campeão mundial, foi para o banco de reservas e TenZ ainda continuava na equipe mesmo estando longe de ter o mesmo desempenho do TenZ que ganhou o Masters, ou mesmo o Pancada sendo um dos melhores controladores do mundo. Atualmente a Sentinels conseguiu vencer o VCT Américas em cima da Loud com um desempenho extraordinário de TenZ, que demonstrou para o cenário que ele ainda tem potencial para voltar a ser aquele jogador de 2021. A torcida novamente está criando uma nova expectativa em cima dele, até mesmo o perfil oficial da Sentinels postou que o rei estava de volta. E realmente pode até ser que TenZ prove para todos aqueles que falaram que ele não passava de um streamer fantasiado de jogador o quanto eles estavam errados, mas o fato é que no decorrer da sua carreira, sempre que TenZ recebe uma certa pressão, uma certa expectativa, o seu desempenho despenca. Talvez a declaração de Debs lá no início, quando ele estava na Cloud9, fizesse um pouco de sentido, pois TenZ demonstrava ser um jogador com uma mira extraordinária, mas nem só de mira vive um jogador no mais alto nível de qualquer FPS. Obviamente a mira é um requisito muito importante na carreira de um jogador, porém existem jogadores que têm muita mira, mas deixam a desejar em outras áreas. Existem jogadores que não conseguem segurar a pressão de um jogo importante e acabam pipocando, ou até mesmo jogadores que têm miras extraordinárias, mas não têm a maldade necessária para entender o que fazer em uma situação que muitas vezes ele iria precisar mais de estratégia do que de mira. Um caso que podemos citar seria o Aspas, que para mim é o duelista mais constante que existe no cenário, e essa sua constância se deve a vários fatores que vão além de sua mira. O seu mental parece ser inabalável, por mais que ele possa estar nervoso, dificilmente você irá conseguir perceber isso, até mesmo no modo dele falar que parece um robô configurado. As suas decisões dentro do jogo são rápidas e na maioria das vezes certeiras. Ele consegue saber exatamente onde deve estar, onde deve mirar e o que deve fazer para conseguir obter o máximo de vantagem dos oponentes. E às vezes isso poderia ser o que falta em TenZ, o que acaba estragando o jogador que fica limitado em jogar bem apenas quando não tem uma certa pressão nas costas ou quando as balas encaixam. Eu particularmente gosto muito do TenZ porque ele parece ser um cara muito gente boa e eu espero também que a noiva dele consiga se recuperar dessa terrível doença. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e me seguir nas redes sociais para acompanhar o meu trabalho. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.